Na última década, o e-commerce se tornou um verdadeiro fenômeno e reinventou a forma como consumimos. Com a popularização da internet e dos smartphones, as pessoas se deram conta de que não precisam sair de suas casas para comprar roupas, eletrodomésticos e nem mesmo comida. Tudo isso pode ser feito com um simples toque no celular. Quando a pandemia obrigou grande parte da população a ficar em casa, o processo se acelerou ainda mais e caiu no gosto do brasileiro. E se até meados de 2019 a importação era uma forma de consumo de nicho, a chegada de plataformas chinesas focadas no consumidor de porte médio e com campanhas de marketing massivas mudou tudo isso. As pessoas perceberam que podiam comprar muito e com preços muito mais baratos do que aqueles que encontrava aqui no Brasil. Produtos de qualidade parecida ou até mesmo idênticos daqueles que podem ser encontrados em grandes lojas podiam ser importados. E isso desmascarou uma prática que vinha acontecendo há anos na indústria brasileira: os white labels. Os produtos white labels são mercadorias chinesas, geralmente compradas por grandes empresas nacionais, as nossas indústrias, e que, ao chegarem aqui no Brasil, são minimamente modificadas para ganhar algumas isenções e serem classificados como produtos novos e originais. Muitas vezes, essa modificação é apenas a montagem ou mesmo o colar de um adesivo com a logo da marca brasileira. Esses produtos vão para as lojas com preços muito maiores do que aqueles praticados pelos fornecedores chineses, e os consumidores compram achando que estão financiando o desenvolvimento da indústria nacional, quando na verdade estão apenas financiando um negócio que não traz desenvolvimento nenhum, apenas lucro para essas empresas. A revenda não foi e nunca vai ser um problema. Afinal, há pessoas que não podem ou simplesmente não querem procurar aquele notebook ou periférico nos sites chineses. O problema é que, por anos, essa prática condicionou o brasileiro de classe baixa ou mal informado a comprar produtos inferiores com preços altos, enquanto poderia estar comprando mercadoria de qualidade diretamente da fonte. E foi exatamente isso que a chegada do e-commerce chinês proporcionou aqui no Brasil. Isso causou uma febre de importações, desde eletrônicos até quinquilharia, como maquiagem e blusinhas. Daí acabou criando outro fenômeno, que era o grande volume de compras vindas da China. Diariamente, milhares de pacotes chegavam à alfândega de Curitiba, um volume tão alto que congestionava toda a esteira da Receita Federal. Na época, as pessoas até mesmo faziam piadas com a situação, dizendo que Curitiba ficava em outro continente, ou que as mercadorias se perdiam ao passar por lá, já que era comum que uma mercadoria ficasse semanas ou até mesmo meses aguardando ser inspecionadas por um auditor fiscal, que uma vez com o pacote em mãos, fazia uma análise completamente subjetiva do valor do produto e da alíquota. Na prática, acontecia que a maior parte das vendas acabava sendo liberada sem precisar pagar nada por conta do volume. Mas se você fosse sortudo o suficiente para ter a sua mercadoria parada, parabéns, você provavelmente pagaria uma taxa que nem mesmo os próprios auditores seriam capazes de explicar direito. Era tudo na base do achismo. Por anos, nenhum governo quis mexer nesse vespeiro, porque sabiam que traria muita rejeição. Mas então veio 2023. Com a entrada do governo Lula e um aumento constante dos gastos, o Estado precisava de uma nova fonte de receita. E qual a melhor maneira de arrecadar para o Estado? Qual a melhor maneira de sustentar os gastos absurdos do governo? Isso mesmo que você pensou, a população. Atendendo aos interesses da indústria nacional e seu desejo de retomar o monopólio das importações, iniciou-se a discussão sobre o imposto para produtos importados, sob o pretexto de proteção e regulação do mercado. Mas no fundo nós sabemos, o principal objetivo era a arrecadação. Foi a partir dessa proposta que surgiu a remessa conforme, com regras simples e até que bem efetivas. A taxação seria feita diretamente na hora da compra, então o consumidor saberia exatamente quando estava pagando e não teria surpresas quando a mercadoria chegasse ao Brasil. Além disso, essa mesma mercadoria passaria direto por Curitiba, sem precisar passar por fiscalização, o que prometia agilizar em muito a entrega. Para compras de menor valor, de até $50, o único imposto aplicado seria o ICMS estadual, na época com alíquota única de 17% sobre o valor do produto em todos os estados brasileiros. Já para compras que excedessem esse limite, entraria em cena também o imposto de importação federal com alíquota de 60%. Só que havia um problema nessa história. Os impostos não eram calculados separadamente, mas sim um sobre o outro. Com isso, ao invés do valor da taxa ser 77%, como a matemática nos faria pensar,
ele seria de 92%. Ou seja, era um produto para você e outro para o governo. Esse é o Custo Brasil. O programa, obviamente, foi criticado, principalmente pelos consumidores das classes média e pobre, que eram os maiores compradores dessas mercadorias, mas de um ponto de vista objetivo até que fazia certo sentido. Para compras de até $50, que eram a ampla maioria, a tarifa de 17% não era tão proibitiva assim. Ela não tornava um produto muito mais caro, e ele continuava sendo mais barato do que quando encontrado aqui no Brasil. E como o processo de entrega se tornou bem mais rápido, dava para dizer que esses 17% eram quase um frete expresso, um mal necessário, mas não de todo ruim. O funcionamento se dava através da entrada voluntária das companhias no programa. Bastava enviar a documentação para o governo federal e em poucos dias ela estaria cadastrada. Todas as maiores plataformas como Shein, AliExpress e Shopee rapidamente aderiram, e aqueles sites que não aderissem teriam suas mercadorias fiscalizadas manualmente. E como a tendência era que o volume de mercadorias analisadas diminuísse bastante, a taxa era quase certa e muito maior do que a do remessa. Portanto, valia a pena integrar esse acordo. Se a história tivesse acabado por aí, a indústria nacional poderia ter se dado como satisfeita. O governo aumentaria sua arrecadação e os consumidores, embora pagando um pouco mais caro, poderiam continuar comprando e desfrutando de prazos de entrega mais rápidos. Mas é claro que no Brasil tudo que é bom dura pouco. E a taxação não ia acabar tão cedo. Quando assinou a lei da remessa conforme, o presidente Lula declarou em coletiva que se comprometeria em não taxar compras abaixo de $50. Afinal, isso afetaria principalmente os seus próprios eleitores. No entanto, assim como tantas outras promessas de campanha, foi questão de tempo para o brasileiro ver que a história seria bem diferente e dar-lhe mais taxas para o consumidor. Embora inicialmente satisfeita com a taxação, a indústria nacional ainda não era capaz de competir. O consumidor havia percebido que era possível encontrar bons produtos vindos de fora e com preços muito menores. Por isso, ela continuou pedindo para aumentar a taxação das compras internacionais, especialmente aquelas abaixo de $50. O resultado, menos de um ano depois do remessa conforme ter entrado em vigor, chegou no Senado a proposta de Lei 914/2024, aprovada em 5 de junho de 2024. O texto previa mudanças na forma como as remessas internacionais seriam tributadas dali para frente, instituindo um novo tributo federal de 20% para as compras de até $50, antes isentas. Como o cálculo era feito através da lógica imposto sobre imposto, a alíquota total chegaria a 42% do valor dos produtos, acabando com a promessa de Lula e tornando impossível para muitos consumidores continuar comprando nessas plataformas. Nas semanas seguintes, até houve pressão popular para que o presidente vetasse o texto e mantivesse a sua palavra. Mas, como bem sabemos, em 28 de junho ele foi assinado, entrando em vigor no dia 1º de agosto, sufocando ainda mais o brasileiro em meio a taxas e tributos que ele não aguenta mais pagar. Agora, o resultado dessa medida em números comprova. Quem saiu perdendo, como sempre, foi eu, você, fomos nós brasileiros. Em 2024, segundo dados divulgados pela Receita Federal, o volume de compras internacionais caiu 11%, de 209,6 milhões de produtos em 2023 para 187,1 milhões no ano seguinte. Só que apesar desse recuo, a arrecadação vinda do imposto de importação atingiu seu recorde histórico, alcançando 2,8 bilhões de reais, um salto de mais de 40% quando comparado com o ano anterior. Ou seja, mesmo comprando menos, o brasileiro está pagando ainda mais impostos. E sabe quem mais saiu ganhando? Nosso querido Estado. Mas houve algo bom nisso. Varejistas tradicionais, que competiam diretamente com a Shein, por exemplo, viram elevações no volume de vendas em 2024. Riachuelo, Renner e C&A, por exemplo, tiveram ganho de 11%, 12% e 19% no terceiro trimestre daquele ano, e o comércio como um todo registrou crescimento de 6%. Para tentar continuar competindo, essas plataformas tiveram que anunciar e promover mudanças em suas cadeias logísticas, trazendo parte do processo de produção aqui para o Brasil. A Shein, por exemplo, já declarou que 55% de suas vendas são realizadas por meio do seu marketplace com vendedores locais e estima que 75% de seus produtos comercializados aqui já sejam produzidos no Brasil. O mesmo acontece com a Shopee, que viu o número de vendedores locais explodir nos últimos anos, e com a AliExpress, que no ano passado anunciou uma parceria com a Magalu para atuar aqui no país. Ou seja,
De certa forma, a indústria nacional, que realmente produz alguma coisa, realmente foi beneficiada por essas medidas. Mas você acha que é suficiente? Tem gente que acha que não. Recentemente, em 2024, a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e o Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, defenderam o fim da isenção de compras em sites, argumentando que essa vantagem tributária acaba importando o desemprego e prejudicando a produção nacional. As alegações são as mesmas: prejuízo aos setores nacionais e à arrecadação interna do governo. Só que esse argumento vai contra tudo que deveríamos defender. Se a indústria nacional não consegue competir, ela deve inovar até conseguir praticar preços mais competitivos. Se nossas varejistas não conseguem competir com os preços do mundo afora, o verdadeiro problema não está nas altas taxas tributárias em nosso sistema. E o que falar dessa nova reforma tributária que, quando entrar em vigor, teremos o maior imposto do mundo? Só assim para o nosso país tomar o primeiro lugar do mundo em algo. Não seria algo diferente do que taxar a população. Ao mesmo tempo, em relação à arrecadação, somente em 2024, o setor público registrou um déficit consolidado de 47,6 bilhões de reais. Com sua arrecadação de 2,8 bilhões, a taxa das blusinhas não conseguiu cobrir nem 5% desse déficit. E ainda há outro fator que deve se levar em conta: a curva de Laffer. A curva de Laffer mede a propensão ao consumo pela quantidade de impostos. Se o governo aumentar novamente as tarifas de importação, seja para produtos abaixo ou acima de $50, mesmo que o valor dessas tarifas aumente, elas poderiam levar a uma diminuição no número de compras e no consumo, fazendo com que a arrecadação total caia, criando um déficit ainda pior. Ou seja, quando alguém defende imposto ou tributação, citando preocupação com déficit ou a arrecadação, deve-se desconfiar e muito. A taxa das blusinhas e o monstro que o remessa conforme se transformou nada mais é do que mais uma demonstração do quanto é difícil crescer e ter alguma coisa aqui no Brasil. Quando o consumidor finalmente consegue acesso a produtos por um preço justo, sempre tem alguém ou outro setor tentando levar vantagem. Não vai ser surpresa nenhuma quando a indústria continuar promovendo mais taxações ou quando o governo ceder. Vai ser apenas mais um capítulo de uma história triste para o consumidor brasileiro. Saber como a Globo está lidando com a maior crise de credibilidade de seus portais jornalísticos é o que te conto no vídeo que aparece agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Forte abraço e bons negócios!